Eu cumprimento a todos em nome da nossa santa e querida avó Rosa, com a paz do nosso Senhor Jesus, com as bênçãos do nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, com as bênçãos da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, essas duas rainhas poderosas que está entre nós, juntamente com o nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Neste momento, prezados irmãos e irmãs, jovens, presentes em nossa reunião matutina desta manhã, eu peço que fiquem todos em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Todos com as suas cabeças curvadas, seus olhos fechados, suas mãos levantadas aos céus, sempre em reverência ao nosso Divino Mestre Jesus, à Santa Avó Rosa e ao santo querido profeta Irmão Aldo. Vamos iniciar a nossa reunião com uma oração. Ó bondoso e eterno Pai Celestial, neste momento, ó Pai, aqui se encontra uma parte dos teus filhos, das tuas filhas, que se esforçaram para aqui estar conosco, sempre unidos neste tabernáculo santo, aonde nós vamos todos unidos e juntos participar desta reunião matutina, para que podemos a cada um de nós fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, com nossos santos e anjos poderosos que aqui estão. Eu peço também ao nosso Divino Mestre Jesus, à nossa santa e querida Avó Rosa, e ao nosso Divino Espírito Santo, que abençoe aqueles que ainda estão a caminho desta santa reunião, para que eles possam chegar aqui com seu coração, seu espírito cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz e felicidade, para participar conosco desta reunião tão maravilhosa e importante no nosso viver. Santa e querida Avó Rosa, santo e querido profeta Irmão Aldo, juntamente com todos os santos e anjos da glória celestial, abençoa o trabalho dos nossos irmãos diáconos, diaconisas, abençoa o trabalho dos nossos irmãos coralistas, regentes, titulares, adjuntos, abençoa os músicos, dando a eles entendimento, sabedoria, para que possa usar o seu instrumento para louvar e glorificar todo o reino do nosso Pai. Peço também a Jesus e a Virgem Maria, que abençoa os coristas que cantam com amor na alma e no coração, para que podemos fortalecer cada dia mais o nosso espírito, a nossa alma, em comunhão com nossos santos poderosos que aqui estão conosco. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria Santíssima, eu peço também que abençoe nossos irmãos que estão conectados à internet, que estão assistindo a nossa reunião com muito amor e carinho, valorizando o nosso ministério, que é um ministério de grande valor, levar a voz, levar os ensinamentos do nosso santo profeta Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor, de todos os santos e anjos da glória do nosso Pai, aos quatro cantos deste mundo. Santo Irmão Aldo, nós estamos unidos, marchando para a glória celestial, aonde todos estão valorizando o nosso trabalho. Esta mensagem maravilhosa que logo mais todos irão ouvir com muito amor, com muito carinho, com muita atenção na mensagem que vão ouvir, para fortalecer a alma e o espírito com nossos santos de grande poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Pastor por excelência, o nosso querido profeta e irmão Aldo, a nossa reunião matutina está iniciada, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar, amados irmãos, o hino intitulado do nosso cenário de número 1, Igreja Forte.
Amém. Prezados irmãos e irmãs, que mensagem linda e maravilhosa que nós acabamos de ouvir, aonde cada um de nós fortalecemos a nossa alma, o nosso espírito, com as mensagens cantadas pelo nosso coral, falando deste grande profeta que viveu conosco 44 anos, ensinando a igreja apostólica a ser unidas cada vez mais, para que podemos valorizar este profeta de Deus. Santo profeta irmão Aldo, quando estava em seu corpo físico entre nós, quantas vezes nós viemos até a sede falar com o nosso querido profeta irmão Aldo. Mas nós falamos com ele pessoalmente, quando estava entre nós. Hoje nós falamos espiritualmente, com a nossa fé, com a nossa obediência, com a nossa consagração, para que tudo que nós pedimos a Ele, juntamente com a Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, e todos os santos e anjos, santos profetas, santos apóstolos, possa ouvir o nosso clamor, possa ouvir aquilo que nós estamos precisando em nossa vida. Este é o profeta que nós temos constantemente em nosso viver, 24 horas, valorizando, louvando, cantando, para que possamos nós ser cada vez mais abençoado, guardado e protegido das ilusões do pecado que existe neste mundo. E através dele, profeta irmão Aldo, está presente na alma e no espírito de cada um. Mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte, para que este profeta possa fazer grandes milagres na vida daqueles que estão clamando e precisando de uma bênção, de uma cura, de um trabalho, de uma melhora no seu estudo. Então temos que clamar com obediência, com devoção, com consagração e santificação, para que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria possa atender às nossas orações. Prezados irmãos, irmãs, jovens, visitantes, nossos irmãos internautas que estão online, agora eu passo a fazer a leitura da mensagem nesta reunião desta manhã, reunião matutina, que nós aprendemos cada vez mais nas nossas festas, para que possamos ser cada dia mais santificado e obediente nesse santo caminho. O título da mensagem, prezados irmãos, irmãs e jovens, é A União do Povo Apostólico. Irmãos, irmãs, jovens, quantas e quantas mensagens publicadas em nosso boletim oficial de nossa Santa Igreja, o irmão Aldo ensinando a cada um de nós ser unidos para vencer as lutas, as dificuldades que existem neste mundo. E nós, como os filhos apostólicos, filhas do Consolador e do santo querido profeta irmão Aldo, nós temos ensinamentos profundos sobre a união. E o povo apostólico tem que aprender o que é ser unidos em nossa igreja apostólica e aonde nós estiver.
A união é tudo na nossa vida. Sem união, irmãos, nós não teremos vitórias. Então a mensagem nos traz para cada um de nós. Eu peço a atenção da igreja para a leitura da mensagem que eu vou fazer neste momento. Prezados irmãos e irmãs, nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram sobre a perfeita união que existe entre todos os santos e anjos do reino dos céus. E é por isso que o reino de Deus é sempre vitorioso. Irmãos, se no reino de Deus é sempre vitorioso, nós aqui na terra também temos que fazer a nossa parte na união para que nós adquirimos também esta grande vitória no reino dos céus. A começar pela união perfeitíssima que existe na Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são tão unidos que formam uma só pessoa celestial. Um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Prezados irmãos, o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou que o reino dos céus, todos os santos e anjos se amam profundamente, se respeitam e se vivem unidos, formando a família celestial. Prezados irmãos e irmãs e todos os nossos jovens, lembre-se que Deus, Jesus, nosso Senhor, em sua oração sacerdotal, rogou ao Pai por nós, dizendo: Pai Santo, não rogo somente por estes, seus apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Palavra do santo querido profeta Irmão Aldo, nos ensinando sobre a união. Prezados irmãos, nosso Senhor Jesus rogou ao Pai em favor da união dos seus apóstolos, do seu povo e de sua igreja na terra, cuja igreja somos nós. Portanto, rogou em nosso favor como filhos de Deus e povo apostólico do Consolador e do Supremo Pastor Irmão Aldo. E, através das nossas reuniões, de nossas mensagens, de nossos hinos e do sacramento da Santa Comunhão, Jesus nos alimenta com as virtudes do corpo e do seu sangue, para nos fortalecer na fé, no amor e unir mais os nossos espíritos na perfeita comunhão do Espírito Santo de Deus. Para que sejamos um povo unido e vitorioso, pois uma igreja, para vencer na terra como povo de Deus,
precisa estar em perfeita união entre todos os seus adeptos, unidos aos anjos e santos do poder celestial. Prezados irmãos, se nós participamos de uma santa comunhão, que nos ensina também o que é ser unidos, porque nós estamos juntos e unidos para participar de um sacramento valioso e precioso para o nosso espírito, para a nossa alma. Então nós temos que valorizar a Santa Comunhão e participar com muita fé, com muito amor, com muita devoção, com muita união, para que, participando do corpo do nosso Divino Mestre e do sangue dele vivo, que ele derramou na cruz por nós, nós somos muito mais alimentados na alma e no espírito, porque nós estamos participando de uma santa comunhão, que é um sacramento de grande valor em nossa igreja apostólica. Mas temos que participar com fé, temos que participar crendo de verdade no corpo e no sangue do nosso Divino Mestre, para que cada um de nós podemos ter o amparo para a nossa alma, para o nosso espírito e para a nossa vida material. É um valor imenso, amados irmãos e irmãs, o sacramento da nossa santa comunhão, quando nós estamos unidos com muita fé, com muito amor, participando deste sacramento. Prezados irmãos, irmãs, jovens e internautas, durante os 16 anos do seu ministério terreno, a Santa Avó Rosa muito lutou para nos unir como filhos de Deus numa só alma e num só coração. Olha aí, amados irmãos, 16 anos, não é 16 dias não, 16 anos que a Santa Avó Rosa viveu nesta terra, ensinando o que é união para cada um de nós. Então nós temos que ouvir essas mensagens e guardar profundamente em nossa alma e nosso espírito. Saber discernir o que é uma união entre nós. União entre os membros, união entre os regentes, união entre os coristas, os músicos, pastores, toda a igreja. Envolve uma união total. E esta união é o que a Santa Avó Rosa pede para a nossa igreja. Ela lutou 16 anos pedindo união para o nosso povo apostólico. E nos dizia, olha só o que ela dizia para a igreja. E nos dizia, quem em Deus confiou, nunca se enganou. E em muitas ocasiões, pedia-nos para marcharmos cantando o hino. Olha o que a Santa Avó Rosa pedia naquela época para o povo apostólico. E hoje não é diferente, ela está entre nós em espírito e em verdade, pedindo para que cada um de nós marchamos cantando o hino. E qual é o título deste hino? Prezados irmãos, sempre unidos. Olha o que ela pede para a igreja. Sempre unidos, nós temos que estar unidos um com os outros constantemente, diariamente.
para que a igreja possa ter um crescimento espiritual na união de cada um de nós. Porque a igreja apostólica aqui na terra, ela não pode ter desunião. A desunião não leva nós aos céus. E nós, como os filhos de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós temos que praticar muito bem a união entre o nosso povo. A união é tudo para nós, prezados irmãos. Como ela mesmo diz, quem Deus confiou nunca se enganou. Marchamos cantando o hino sempre unidos. Pois a união faz a força e se formos sempre unidos numa só fé. Venceremos para a glória de Deus, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do santo profeta Irmão Aldo. Santos poderosos que está entre nós, que estão pedindo a união da igreja. E nós temos que refletir nesta parte da união, para que possamos ser a cada dia mais fortalecido nesta mensagem sobre a união do nosso povo. Prezados irmãos, o santo irmão Aldo, durante os 44 anos do seu ministério terreno, o que mais nos pediu para a cada boletim semanal foi justamente a nossa união no divino amor fraternal. O irmão Aldo recebeu da Santa Avó Rosa, o Consolador, todos os dons preciosos enviados dos céus para ele. E ele também nos ensina em nossas mensagens semanais, nos nossos boletins, sobre a união. Saibam, irmãos, que as últimas palavras ditas por este servo de Deus, um pouco antes de deixar o seu corpo físico, foram estas. Antes dele deixar seu corpo físico nesta terra, ele deixou para nós um pedido de grande valor para toda a igreja apostólica, que somos todos nós. Eu preciso muito da união do meu povo. E alguns irmãos o ouviram dizer isto, e são testemunha destas importantes verdades. Então, irmão, a igreja sabe o que o irmão Aldo pediu. A igreja está firmada nesta verdade tão importante que ele disse: eu preciso muito da união do meu povo. Irmãos, é pedido de um profeta, de um santo que viveu 44 anos conosco nesta terra e hoje está na glória do Pai, mas está entre nós em espírito, ensinando a igreja a ser unida a cada dia que passa nesta terra. Porque a união é a vitória da nossa caminhada para os céus. Se não tiver união, como que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo possa nos abençoar? Como que o crescimento da igreja possa ganhar almas para o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para Jesus, para a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima? Então, irmãos, vamos nós refletir nesta mensagem sobre união, o que é união para cada um de nós. Portanto, amados irmãos,
a começar pelos pastores, diáconos, diaconisas. Devemos nos unir ainda mais, principalmente nos trabalhos em favor da obra desta Igreja Apostólica, cumprindo o nosso ministério com muito amor, empenho e união, ajudando-nos uns aos outros em perfeita harmonia e unidade. Irmãos, ministério somos nós, pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas. Se no meio deste grupo, se não houver união, como que o ministério pode progredir? Como que o ministério pode ter crescimento? No caso dos diáconos, diaconisas, obreiros de nossa igreja. O exemplo que eu vou citar aqui para os irmãos e irmãs. No caso de uma limpeza das nossas congregações. Se não tiver união dos nossos obreiros, das nossas diaconisas, para ajudar neste trabalho tão valioso e precioso de nossas congregações e até aqui em nossa sede, como que o trabalho pode ser realizado se não tiver uma união profunda de amor, profundo no coração? É o que a Santa Avó Rosa pede, é o que o irmão Aldo pede, união em todo o trabalho de nossa Santa Igreja Apostólica. Um irmão, uma irmã, um diácono, uma diaconisa, determinada congregação, marca um dia para fazer uma limpeza geral em uma de nossas filiais. Se tiver desunião, vai 2, 3 pessoas. E os outros, por que não vão? Uma congregação que tem quase 10 obreiros, 7, 8 diaconisa, com a ajuda dos irmãos do coral, que possa também ajudar nesse trabalho. E a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo não dorme. Ela vê tudo. O irmão Aldo conhece tudo. Eu vou na limpeza por causa de fulano, por causa de cicrano. Fulano usa isso, fulano é... Não, o irmão Aldo não quer isso na nossa igreja. O irmão Aldo quer união, uma união fraternal, uma união verdadeira, uma união cheia de amor, cheia de carinho, cheia de bondade, cheia de virtudes. Da mesma forma é no coral. Coral, se não tiver uma união perfeita, o regente titular marca um hino para tocar, para cantar, para glorificar aos nossos santos poderosos lá na glória do nosso Pai e fortalecer o espírito de cada um de nós. De repente, o regente titular marca um hino para apresentar na reunião ou numa festa como esta. Se faltar 3, 4, 2, por motivo de uma desunião, o regente não vai poder marcar aquele hino para apresentar a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo e fortalecer a cada um de nós. Porque os hinos cantados pelos nossos irmãos coralistas é uma mensagem também, amados irmãos.
É mensagem que pessoas choram de ouvir. Toca no profundo da alma, aquele hino para aquela pessoa. Aí nós temos um visitante que nunca veio na igreja, veio pela primeira vez. Aí o regente prepara o hino com aquela união, com aquela perfeição, com aquele amor, com aquele carinho. Todos estão juntos, unidos para apresentar aquela mensagem. Aquele visitante que está ouvindo, ele vai sentir na alma, no espírito. Ele possa ser convertido, deixar de todo o pecado do mundo, das vaidades, das luxúrias, de tudo aquilo que o mundo oferece. E ele possa renovar a sua alma com o nosso querido profeta irmão Aldo, com a nossa mãe Virgem Maria Santíssima e com os santos e anjos da glória celestial. Esse é o valor da união. Ganhar almas para Jesus, para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Através do hino cantado, uma mensagem cantada. Da mesma forma, os músicos, se tocam um hino, com aquele amor na alma, com aquela união perfeita. Quem entende da música, não pode estar no coral, participando, mas talvez está no nosso meio, no meio dos membros, mas entende da música. Ele vai sentir na alma e no espírito aqueles hinos tocados. Aí é onde vem o arrependimento de todo o pecado e possa ser convertido em nosso meio através de uma mensagem cantada ou tocada em nossa igreja apostólica. Então, irmãos, é o valor da união do povo apostólico de nossa Santa Igreja aqui na terra. Prezados irmãos, assim também os regentes, músicos e coristas devem sempre serem unidos no amor divinal e fraternal, respeitando uns aos outros e perdoando e fortalecendo a união de um trabalho que precisa de todos os dons e talentos, para que seus louvores se unam aos cânticos dos anjos e chegam ao trono de Deus como adoração fiel. Olha aí o valor dos coristas. Cantar com aquela união, com aquele fervor na alma, no espírito, para que esses cantos possam chegar ao trono de Deus como adoração fiel. Irmãos, é de grande valor o que nós aprendemos em nossa Santa Igreja Apostólica. Só que nós temos que ouvir com muita atenção, com muita reverência, e guardar na alma e no espírito as mensagens que a nossa igreja nos ensina. E através do amor, é através da união, é através até um sacrifício que fazem para poder servir o nosso ministério. Porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles não esquecem de nós. Eles estão constantemente ao nosso lado, nos amparando, nos guardando,
nos dando força, ânimo, coragem para vencer o pecado. Mas cada um dos irmãos, das irmãs, tem que fazer a nossa parte para que podemos ter estas virtudes em nossa alma, em nosso espírito. Devemos, como os obreiros, fazemos tudo para nos amarmos e nos ajudarmos mutualmente, unidos no mesmo espírito e na mesma fé, para ajudarmos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a promover a união entre os apostólicos com o nosso exemplo. Cada um de nós temos que dar o exemplo da união, um para com os outros. O exemplo ensina o que é união. Igualmente pedimos aos membros apostólicos que sejam sempre unidos neste amor fraternal. Assim poderemos marchar firmes como povo de Deus, pois unidos é que venceremos até a grande vitória final. Aí, prezados irmãos. Então nós temos que ser unidos para nós alcançar essa grande vitória final em nossa vida aqui nesta terra. E o que faz a diferença? É a união. Que se não tiver união, como que vai alcançar a vitória final? Não tem como. Então é um grupo. Nós somos todos apostólicos, todos filhos de Deus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. O que falta em nossas vidas aqui nesta terra? É ser unido cada vez mais, valorizar a nossa união. Igualmente pedimos aos membros apostólicos que sejam sempre unidos neste amor fraternal. Assim poderemos marchar firmes como povo de Deus, pois unidos é que venceremos até a grande vitória final. Prezados irmãos e irmãs, sejamos fiéis, leais, dedicados, porém humildes e sinceros, respeitando uns aos outros e perdoando quando houver alguma ofensa, mas é preciso perdoarmos com amor sincero e esquecermos as ofensas, para não guardarmos mágoa no coração contra ninguém. Não podemos guardar mágoa no coração contra ninguém. Por isso que nós temos que ter esta união sincera, para que podemos perdoar nosso irmão, a nossa irmã, mas com sinceridade, com amor, com carinho. Assim a paz de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo permanecerá em nosso coração e irá nos unir ainda mais a cada dia, num só espírito e numa só família. Qual é esta família? Família apostólica. Observe uma flor com toda sua singeleza. Suas pétalas são unidas e transbordam em beleza divinal numa perfeita união, harmonia e equilíbrio. Afirma nosso hino.
Um exemplo de uma rosa, amados irmãos. Uma rosa, ela solta aquele botão, vai passando os dias, ela vai se abrindo, vai mostrando para nós as suas pétalas, e ali todas unidas naquele botão, naquela flor. Aquela flor divinal, que nos traz a beleza numa perfeita união. É o símbolo de uma rosa. É uma união. Aquela rosa está ali, aberta, com aquelas pétalas lindas, maravilhosas, mostrando aquela beleza para quem contempla aquela rosa. Quanto mais unidos fomos, maiores serão as bênçãos e os milagres que receberemos. E assim unidos cumprimos a missão que recebemos do nosso Deus, de ajudarmos a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, a levarmos avante esta Igreja Apostólica e colaborarmos para a salvação dos humildes e sinceros de coração, para a glória de Deus e de seus santos. Prezados irmãos, irmãs, jovens, internautas, visitantes, tenham esta fé e ânimo forte, e sejamos mais amorosos e unidos uns aos outros, no amor de Deus, perfeitos em unidade, como são unidos todos os santos e anjos no reino celestial. Prezados irmãos, esta é a linda mensagem que veio para a Igreja Apostólica sobre união do povo apostólico, da família apostólica. Então nós temos que guardar na alma, no espírito, esta linda mensagem sobre união, para que possamos ser um povo vencedor nesta jornada, nesta caminhada aqui nesta terra, para que podemos ganhar a nossa salvação. Vamos ouvir voz solo. Recordação de um glorioso profeta.
viver sempre em retidão, amar ao próximo e crer de coração. Quando tuas mãos eu beijava e teu sorriso contemplava, sentia tua simplicidade, compreendia tua imensa bondade. Santo irmão Aldo, lembro-me dos seus conselhos, das tuas palavras que tanto me acalmavam. Me ensinaste a viver sempre em retidão, amar ao próximo e crer de coração. Cheia das tuas sagradas bênçãos, santo profeta, ilumine o meu coração com a sua unção. Santo de Deus, obrigado por ter me dado paz e amor, e Estimados irmãos e irmãs e também internautas, eu cumprimento a todos, lhes desejando a bênção e a graça de nosso soberano Deus e Pai, bem como as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, as bênçãos da querida e Santa Vó Rosa, e a bênção e o amparo e a graça do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. E neste momento eu irei dar prosseguimento à nossa reunião matutina, onde irei transmitir a mensagem cujo título é o exemplo de mãe que nos legaram a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Mensagem esta muito profunda, onde fala das virtudes das mães e da dedicação aos ensinamentos de nossa Santa Igreja,
onde todos precisam e devemos seguir o exemplo dessas duas santas mães, que é a nossa querida e santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e a nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, que em todos os momentos, em toda circunstância de seu viver aqui nesta terra, ela deixou magníficos exemplos de mãe para todas as mães, e um exemplo também e muita orientação para os pais, para os esposos, porque uma mãe, embora tendo muita sabedoria, tendo esta missão gloriosa de ser mãe, dada por Deus, mas ela depende do apoio, do companheirismo de seu esposo. Ele precisa estar sempre presente para que o trabalho da mãe, que é a sua esposa, não venha se tornar muito cansativo, porque é preciso que o casal esteja unidos numa só fé, num só espírito, como ensina a nossa doutrina e nossos ensinamentos, deixado por Jesus através da Santa Vó Rosa. E o exemplo de Maria Santíssima, que nós conhecemos bem, que é uma mensagem bastante profunda, onde Maria Santíssima, ela, em momento nenhum, sendo ainda muito jovem, na época escolhida por Deus, nascida predestinada para ser a mãe do Filho de Deus, em momento nenhum ela rejeitou a promessa do anjo, quando declarou para ela que ela seria mãe do Filho de Deus. E ela, então, como nós vamos ver nesta mensagem, na leitura dessa mensagem, em momento nenhum ela recusou as lutas que ela encontraria pela frente no transcorrer do nascimento de seu filho e até chegar adulto. E ela sabia que ia encontrar muitas lutas, mas nunca retrocedeu, porque ela confiava no grande poder de Deus e que ela estava servindo a Deus para que Deus pudesse manifestar a esta terra toda a justiça do Pai. O Evangelho do Reino dos Céus que viria através de seus filhos, de seu Filho amado Jesus, e que viriam colocar a humanidade, de tantos quantos fossem sinceros, humildes, mansos de coração e que desejasse servir a Deus e ser feliz na eternidade um dia, então que pudesse abraçar este Evangelho de seu amado Filho Jesus e que pudesse assim prosseguir e contar com a vida eterna. E nos dias presentes, Jesus pôde cumprir a sua gloriosa promessa e novamente restaurar o seu Evangelho, preparando o outro Consolador para que fosse tirado as dúvidas relacionadas ao Evangelho de Jesus e que viesse a ser purificado e nos ensinar novamente aquilo que Jesus ensinou lá no passado. E assim Maria Santíssima, ela é parte integrante de toda esta obra gloriosa de seu amado Filho Jesus, essa obra de redenção e salvação, também no preparo do outro Consolador, do Supremo Pastor, como já é do nosso conhecimento. E essas duas santas, como vamos ver este boletim, esta leitura dessa mensagem, e elas nos deixaram
magníficos exemplos, não só de mãe perfeita, digna e honrada, mas exemplo a ser seguido por todos nós, de humildade, de paciência, de amor ao próximo, de misericórdia. Então tudo isso ficou legado para nós através dessas duas gloriosas mães. Assim sendo, eu irei fazer a leitura desta mensagem que traz o título Exemplo de Mãe que nos legaram a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, onde está se dizendo o seguinte: Mãe é uma missão sagrada de grande relevância e é muito importante para a formação moral e espiritual da criatura humana. Deus, o nosso Pai, com toda a sabedoria do seu divino e santíssimo Espírito, criou a mulher e deu a ela a missão mais nobre que possa existir nesta terra, de gerar um ser humano e neste novo ser habitar o Espírito criado por Deus. A missão de uma mãe não é só gerar filhos, mas criá-los e educá-los no temor e na obediência ao seu Criador. É ensiná-los a serem bondosos, justos, honrados e perfeitos em todo o seu viver. Toda mãe deve ser um exemplo de dignidade e coragem. O que vem a ser dignidade? É o modo de viver e proceder que transmite respeito, é grandeza moral, é a pessoa honrada, que inspira seriedade no falar e no agir. Dignidade também é também decência e decoro. Qual o significado da decência e do decoro? É a criatura que possui personalidade, que tem compostura. Isto é, tem bons modos, boa educação. Ter decência é também ter boas maneiras de proceder, falar e trajar-se. Tudo isto que ensinamos é o que torna a pessoa digna diante de Deus e dos homens, ou seja, da sociedade. Portanto, esta é a missão de uma mãe, que precisa contar com a colaboração também do seu esposo, para ajudá-la a ser bem-sucedida na sua missão de educar e preparar os filhos para que tenham uma moral elevada e uma vida espiritual dedicada e consagrada a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Prezadas mães, o que lhes mostramos são sobre a missão de mãe, tem como exemplo a serem seguidos a vida gloriosa da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, quando viveram nesta terra. Maria Santíssima deixou todas as glórias deste mundo para se dedicar a Jesus, aos seguidores do Divino Mestre. Ela possuía tudo para ter as glórias terrenas. Foi muito bela,
tinha muita sabedoria e era ainda muito jovem quando foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus. Teve as glórias deste mundo à sua frente, mas escolheu o melhor. Não se interessou pelo que o mundo lhe oferecia. Entretanto, escolheu servir a Deus e o seu reino. Sabia que teria que enfrentar muitas lutas, adversidades e sofrimentos na sua sagrada missão. Porém, não temeu, não duvidou, mas aceitou sua nobre missão com humildade e coragem. Lutou lado a lado com seu filho, nunca o abandonou, era seu consolo, seu braço forte, e foi assim até o fim do ministério de Jesus nesta terra. Não temeu aqueles homens perversos que o crucificaram. Ficou ao pé da cruz até o fim e foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado no seu corpo santo que subiu aos céus. Jesus, nosso Senhor, amou e ama profundamente sua mãe e ainda na cruz entregou-a aos cuidados do discípulo amado, São João, que ainda era muito jovem, dizendo: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. São João soube amá-la como mãe e ouvir os seus conselhos e receber suas bênçãos de mãe. E nestes dias, as mães apostólicas têm o exemplo glorioso da nossa querida Santa Avó Rosa, que também deixou as glórias e riqueza deste mundo por amor à criatura que precisavam de alguém que lhes guiasse neste mundo e os conduzisse no bom caminho. Nosso santo irmão Aldo, quando entre nós em seu corpo físico, deu-nos este recado: sou a fiel testemunha da Santa Avó Rosa, do seu passado nobre, passado de coragem, de sofrimento, porém de grandeza. Foi nela que encontrei a coragem para lutar e vencer. Sempre tinha uma palavra de conforto e de ânimo. Sou prova de que muitos venceram pela sua sabedoria em conselhos, pelo seu amor e pela sua palavra amiga e pela ajuda que ela lhes concedia. Não media sacrifício para ajudar aos necessitados, dando o seu amparo e o seu consolo. Cumpriu integralmente o amor ao próximo e a Deus. E hoje nos céus, junto com Maria Santíssima, guardam e amparam este povo apostólico e a todos os que buscam a graça e o amparo destas santas. Elas estão sempre atentas ao clamor dos humildes e sofredores. Elas são dignas
de serem amada e venerada pelo povo apostólico e por todos que souberem dar crédito à nossa mensagem. Portanto, prestem à Santa Vó Rosa e à Virgem Maria o seu louvor, adoração, com todo amor e gratidão por tudo o que elas fizeram e estão fazendo a cada dia em favor dos filhos de Deus e dos ouvintes, a hora milagrosa. Estas duas santas têm dado às mães apostólicas e a todas as mães que buscam com fé, amor e confiança todo o amparo e proteção, e tem também amparado aos nossos jovens, às nossas crianças e aos idosos. Sejam gratos a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria, através de uma vida dedicada e de obediência a essas duas mães celestiais e a Jesus, nosso Senhor. Então, nesta mensagem, finalizando aqui, nós vemos que para que sejamos gratos, sejamos agradecidos a Santa Vó Rosa, só tem uma maneira, é de sermos dedicados e obedientes aos ensinamentos e vivermos de conformidade com os ensinamentos desta Santa Igreja, que é onde diz: e sejam gratos a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria, através de uma vida dedicada de obediência a estas duas mães celestiais, para sermos, então, precisamos ser dedicados e obedientes, viver de conformidade aos ensinamentos, que nós sabemos, os ensinamentos, como que as regras doutrinárias, disciplinares de nossa igreja. Então, viver desta forma, estamos sendo gratos a essas duas santas, a Jesus, ao irmão Aldo, ao reino dos céus. Estamos irrepreensíveis diante de Deus, vivendo desta forma. Eu, irmão Aldo, aconselho a todas as mães a seguirem o exemplo destas duas santas e rogo a elas que as abençoe para que sejam muito felizes no seu ministério de mãe e que tenham sempre o afeto, o carinho e o reconhecimento do seu valor, de seus filhos e do seu esposo. É preciso que, como diz a mensagem, sejam felizes no seu ministério de mãe, mas para completar essa felicidade das mães, é preciso que também tenha o afeto e o carinho, e o reconhecimento e o valor dos filhos e do esposo. É preciso que o esposo seja aquele esposo presente, que compreende a esposa, que procura sempre ajudar a esposa, para que ela possa ser feliz, como está na mensagem, e assim ter a capacidade de analisar, de refletir os ensinamentos e buscar na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, na Virgem Maria Santíssima, essas condições, essa sabedoria, para que ela possa criar seus filhos e filhas
porque assim o esposo estando presente, ela terá maior sabedoria, maior mobilidade para conduzir seus filhos. Porque a missão de mãe é uma missão bastante dificultosa, de muito trabalho e falta de tempo, porque uma mãe dedicada ao lar, vê o quanto a mãe trabalha, o quanto ela luta, enquanto nós, os esposos, saímos de manhã, chegamos à noite, trabalhamos, sendo o provedor da casa, aí temos o nosso tempo de descanso. E a esposa, a mãe, não tem esse mesmo tempo. O esposo sai para o serviço e a esposa fica em casa. Se tiver filhos, aí já começa a luta. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da refeição, se preocupar em levar a criança no colégio, se preocupar com o preparo moral e espiritual da criança, porque vai para o colégio, vai para um ambiente onde há todo tipo de ensinamentos, cada um é criado de uma forma, cada um vem de um lar e acaba se misturando ali os que eles aprenderam e acabam contaminando. Então ela tem essa preocupação. Quando ela tem essa fé, essa formação moral e espiritual dada pela Santa Vó Rosa, por Jesus, pelo irmão Aldo, então aumenta o trabalho dela, porque ela alcança a sabedoria e sabe o quanto o mundo é perverso. E para que não contamine a formação moral e espiritual de seus filhos e filhas, então redobra o trabalho dela. E é preciso que o esposo, como está dizendo a mensagem, ele precisa estar presente, dando esse apoio moral e espiritual. E estar sempre ao lado da esposa para que tudo aconteça de conformidade com a nossa doutrina. E assim, seguindo o exemplo da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e também da Santa Vó Rosa, que deixaram magníficos exemplos para que todo o povo apostólico pudesse assim seguir e estar fazendo a vontade de Deus. Foi para isso que Jesus prometeu a vinda do outro Consolador, e era exatamente para ensinar tudo quanto ele não pôde ensinar em sua época. E hoje, nos dias presentes, ficou para a Santa Vó, para o irmão Aldo, ensinar e preparar almas para o reino dos céus. E como nós vimos na mensagem, que Deus, o Pai, criou também a mulher e deu a ela essa missão gloriosa, porque Deus, o objetivo de Deus era formar aqui na terra, através de famílias santificadas e consagradas, a extensão do reino dos céus aqui na terra. Para isso ele formou a família. E ao formar a família, ele então deu uma missão ao casal: crescei, multiplicai e povoai o mundo. Só que ele deu regras e doutrina e disciplina para que a raça humana viessem a fazer a vontade de Deus e transformar realmente cada lar na extensão do reino dos céus na terra, de onde ele, Deus, pudesse, segundo a sua vontade, daqui ele levar santos e santas para o reino dos céus, para o crescimento do reino dos céus, lá nos céus. E aqui na terra,
que os seres humanos pudessem já nascer em um berço consagrado, onde os pais fossem conhecedores dos preceitos divinos, como é ensinado na Igreja Apostólica do presente momento, como foi ensinado também no passado. Então, as crianças nascendo assim, então já recebe essa unção divina, já nasce num berço santificado e consagrado. E os pais sendo consagrado e conhecedor dos mandamentos, então com certeza irão criar seus descendentes no caminho do bem e da verdade. E é preciso estar sempre ligados aos ensinamentos da Igreja, pedindo sempre à Mãe Virgem Maria Santíssima para ajudá-las no ensinamento, na sabedoria, para que elas possam criar filhos e filhas doutrinados, para que o reino dos céus aqui na terra também ele possa crescer e dar bons exemplos. E quando nasce já num berço apostólico, já não tem do que se arrepender. É só permanecer. E para permanecer é preciso dos cuidados, não só da mãe, como também dos pais, para que esses filhos possam permanecer santificados e consagrados de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai. Porque Maria Santíssima, ela não retrocedeu nem um só momento. Ela acompanhou o seu amado Filho Jesus. Ela não teve dúvida nenhuma. E ela, tudo que era preciso fazer para amparar e proteger seu filho, ela fez. Como sabemos, ela como divina mãe e uma mãe perfeita e exemplar, como deixou esses exemplos, a partir do momento em que seu filho nasceu, então ela teve muitas lutas e foi até ao martírio na cruz. Um momento muito doloroso para uma mãe, mas ela nunca deixou seu filho sozinho, sempre junto, amparando, protegendo, guardando. E como disse a mensagem, ela foi a primeira a ver a ressurreição de seu amado Filho Jesus. Ela foi a primeira. Agora, quantas lutas e quanta dor passou Maria Santíssima para deixar esses magníficos exemplos. Filho que ela criou com tanto carinho, com tanto amor, e viver de um lugar para o outro, para defender, proteger, e no final veio se cumprir a justiça. Ele precisou ser crucificado para que pudesse nos dar mais sabedoria, mais conhecimento. E comover o nosso coração e ver que um ser humano, como foi Jesus, em seu corpo humano, Espírito Santíssimo igual ao Pai, mas um corpo humano, e passar por todos aqueles momentos, aquelas dores, e Maria Santíssima acompanhando tudo, ainda viu o findar de seu corpo físico, a sua morte prematura, porque eles só mataram o corpo, mas não mataram o espírito, e para confirmar que ele, o verdadeiro Filho de Deus, ele ressuscitou para nos deixar esta prova que ele é vivo
vive nos céus e com este corpo ele alimenta os fiéis na Santa Comunhão, na Santa Ceia, após o milagre da transubstanciação, que aqueles dois elementos eucarísticos, e então, após a oração, o pão passa a ser o seu corpo, e o suco da videira, o seu verdadeiro sangue, com todas as virtudes e poder, é o que dá a vida para o nosso corpo. Então, tudo isso veio de Maria Santíssima. Ela muito lutou para que tudo fosse perfeito. E hoje, através da restauração da Igreja Apostólica, da consumação sobre a vinda do outro Consolador, nós tivemos essa grande glória, não vou dizer nem privilégio, é uma glória, é uma graça que nós tivemos, de podermos conhecer esta igreja. A Santa Rosa muitos não conheceram, mas muitos conheceram, o irmão Aldo a maioria conheceram, e através deles viemos firmar a nossa fé e aprender como valorizar a obra desta igreja, valorizar o sacrifício de Maria Santíssima que ela fez para que seu amado Filho Jesus pudesse se tornar o adulto e cumprir a sua missão. E nos dias presentes, a Santa Rosa, que também deixou todas as glórias deste mundo para servir a Jesus. Ela recebeu propostas até para se tornar rica, como já ouvimos mensagens, mas ela não quis, por amor à salvação da humanidade, por amor à salvação do seu povo, que para ela se tornar financeiramente bem-sucedida, ela teria que deixar de dar o apoio financeiro para seus familiares, para seus irmãos pequenos, que de onde deles nasceu o irmão Aldo, filho de seu irmão. Então ela precisava, mas ela não quis riqueza, ela quis viver da forma que ela estava vivendo mesmo, ela estava se sentindo melhor, assim, e cumprir a missão que Jesus havia concedido a ela, de salvar grande parte da humanidade através desta Santa Gloriosa, o Consolador. Então ela deixou vários exemplos para nós também, para que não venhamos nos prender aos bens terrenos, mas que devamos ser dedicados à obra de Deus, que é esta igreja apostólica, e buscar sempre tomar conhecimento do ministério da Santa Rosa, de Maria Santíssima, para que tenhamos assim um aprimoramento mais elevado em nossos conhecimentos das coisas divinas e não nos prender também nas coisas materiais. Seguir o exemplo e as palavras de Jesus quando disse que buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é assim que nós devemos viver, nunca pendermos para o bem-estar financeiro. Sim, possuir, trabalhar para possuir, para ter uma vida melhor. Mas nunca nos prendermos, deixarmos muitas vezes de servir a igreja por causa de uma certa posição social. E que a Santa Rosa e Maria Santíssima não fez isso. E elas foram vencedoras através de suas atitudes, de seus atos. Deixou grandes exemplos em tudo.
para que sejam seguidos para os seus filhos, povo apostólico, e tantos quantos vierem a crer. E vemos que Maria Santíssima, Jesus, nosso Senhor, instruiu a sua própria mãe para que fosse levado ao altar de Deus, lá naquela época, para ser apresentado a Deus, ser consagrado a Deus, num gesto de agradecimento. Porque ao levar uma criança ao altar, não está falando, mas está com seu gesto, expressando a felicidade por ter em seus braços aquele grande presente divino de Deus. E com isso, consagrando este ato da consagração, para que ficasse para todos os seguidores, os filhos de Deus, que ao terem em seus braços um descendente, que é um presente de Deus, então possa se cumprir aquilo que Maria Santíssima fez, para que tudo transcorra da forma que Jesus deixou para nós. Então Jesus, através do Filho amado de Deus, ele deixou todos os sacramentos registrados como justiça de Deus. Tanto, como nós vimos, a consagração de criança, porque com este ato de levar ao púlpito está demonstrando uma grande alegria a Deus Pai e apresentando a Deus, a criança está. Então, com isso, prometendo, é uma promessa, não está falando, mas está com esta atitude, está prometendo a Deus que irá criar aquela criança separada do mundo, para que seja propriedade do Pai, que eles têm que ser criados assim. Foi a orientação que Jesus já deixou ainda no colo de sua mãe, Maria Santíssima, ao ser apresentado ao Pai pelo servo Simeão. E isso transcorre na Igreja Apostólica em todos os sentidos, para que os pais levam seus pequeninos para ser apresentado a Deus, ser consagrado a Deus, e o nome dele ser escrito no livro da vida, para dar cumprimento e continuação àquele sacramento que Jesus deixou para todos nós, para todos os seguidores, né, dele, da Igreja Apostólica nos dias presentes, os seguidores da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, que é através deles que nós aprendemos a valorizar a missão de Maria Santíssima, aprendemos a valorizar a missão das mães, aprendemos a valorizar a missão da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e a valorizar também a missão do profeta Santo Irmão Aldo, como nosso supremo pastor de nossas almas. E por ele nós aprendemos a valorizar todo o reino dos céus, através do Irmão Aldo. Antes, a maioria, ou muitos, falavam em Maria Santíssima, mas não sabia a importância do valor de Maria Santíssima. Viemos saber, através da Igreja Apostólica, através do Santo Irmão Aldo, que sempre ele ensinou, orientou, mostrou os valores da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, o valor de Jesus, dos atos sacramental que ele deixou assim consagrados.
e as obras da nossa querida e Santa Vó Rosa, o que ela foi no passado, o quanto ela sofreu para preparar esta igreja. E nós hoje temos que valorizar muito o ministério da nossa querida e Santa Avó como Espírito Consolador, e também as normas, as regras doutrinárias da Igreja Apostólica, porque sem estas normas, estas regras, então não tem como tornar uma pessoa santificada e consagrada. É preciso que estejamos firmemente ligados e abraçar essa causa como um grande tesouro mesmo que Jesus deixou para nós através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E finalizando, como disse o Irmão Aldo, as mães devem buscar sabedoria, fortaleza, bom ânimo na Mãe Virgem Maria e na Santa Vó Rosa, para que elas tenham facilidades de criar seus filhos e filhas no bom caminho, e que elas irão ajudar muito as mães para que os filhos e a família, ou este novo lar, ele se torne verdadeiramente a extensão do reino dos céus na terra, para se concluir o objetivo de nosso Deus quando formou a raça humana. E daí, como os irmãos sabem, da costela do homem, extraiu e criou a mulher e deu a missão, mas deu normas, deu regras para que fosse seguido, para que não perdesse esta unção divina. Mas com a intromissão do pecado, então a tendência é o ser humano perder esta unção do batismo com o Espírito Santo que nasceram com ele. E agora é preciso, os que não estão ainda integrados à Igreja Apostólica, precisam ouvir a mensagem da igreja, ouvir falar da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, dos seus valores, do seu poder, que são representantes da Trindade Excelsa, não só para o povo apostólico, mas para o mundo, para tantos quantos desejam ter uma vida abençoada e consagrada a Deus, precisam aceitar a mensagem desta igreja, para que sejam grandemente também abençoados e possam receber esta bem-aventurança que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm para conceder a tantos quantos vierem a aceitar a mensagem desta igreja e se converter a este verdadeiro caminho. Se converter é mudar de atitude, mudar de propósito, mudar de hábito, e somente adotar o hábito doutrinário da Igreja Apostólica, deixar tudo aquilo que aprenderam no passado e adotar somente este hábito que nós temos, que é de crer na mensagem desta igreja, crer que ela santifica, purifica, crer na Santa Vó Rosa como o Espírito Consolador e a identificação de Jesus, a comprovação que Jesus já voltou pela segunda vez, que representado pela Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a restauração da Igreja Apostólica e também a purificação do Evangelho de Jesus, que ele precisou enviar o outro Consolador para que fosse tirado todas as dúvidas relacionadas aos corações, todas as dúvidas relacionadas ao seu Evangelho, que assim estava nos corações. E assim as pessoas vão se convertendo dia após dia, vão deixando e vão abolindo as ideias erradas e vão aceitando a mensagem desta igreja e passando a crer na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, então eles serão também grandemente abençoados. Amém. Para finalizar
a nossa reunião matutina de hoje, iremos ouvir com o coral o hino intitulado Irmão Aldo, Nosso Companheiro. Precisamos de alguém
E agora, prezados irmãos e irmãs e internautas, chegamos ao final de mais esta santa reunião. Eu quero, em nome da Santa e Querida Vó Rosa, do Profeta Santo Irmão Aldo, em nome de todo o reino dos céus que se faz presente, representados por santos e anjos que vieram designados para nos ajudar, nos abençoar, nos dar sabedoria, entendimento, boa reflexão, para que pudéssemos alcançar ainda mais um preparo espiritual e mais conhecimento da doutrina de nosso Divino Mestre. Agradeço a todo o reino dos céus. E assim agradeço também ao conjunto coral que apresentaram lindas mensagens que honra e glorifica o reino dos céus, também estimula e fortalece a nossa fé, para que juntos possamos participar da santa reunião. E assim sendo, eu agradeço a todos nossos colegas de ministério, também agradeço aos nossos visitantes, os nossos internautas, mais uma vez, que prestaram a sua audiência para nos acompanhar. E assim, agora eu peço em nome deste santo a gentileza dos que estão sentados para ficar em pé, para que possamos juntos agradecer ao reino dos céus por este momento que aqui passamos juntos. Sentido de oração, iremos orar. Soberano e onipotente Deus, nosso Pai, nosso Criador, neste momento, ó Pai bendito, mais uma vez, aqui estamos diante da vossa presença santíssima, nos sentindo fortalecidos, confortados e consolados e mais sábios da tua santa doutrina. Glorificamos e bendizemos o teu santo nome por este momento. Também, ó Jesus bendito, a nossa adoração, louvor e gratidão por tudo quanto o Senhor tem realizado. Agradecemos a Ti, ó Jesus bendito, pela manifestação e a vinda do outro Consolador que se cumpriu na pessoa da querida e Santa Vó Rosa. Também agradecemos a Ti, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, porque cremos e confiamos que a Senhora é parte integrante de toda a obra do Teu amado Filho Jesus, como foi no preparo do outro Consolador e do Supremo Pastor. Querida e Santa Vó Rosa, neste momento também queremos agradecer a Senhora por este momento tão glorioso que passamos juntos, onde a Senhora, juntamente com o irmão Aldo e todo o poder celeste, está nos instruindo, nos orientando, nos dando sabedoria para que assim sejamos mais fortalecidos na fé e no Espírito, para que não sejamos vacilantes em momento nenhum, mas que caminhemos juntamente com a Senhora e com muito ânimo e muita fé. Querida e Santa Vó, também finalizando mais esta santa reunião, lembramos também dessas pessoas cujos nomes se encontram nessa caixinha pedido de oração. Suplicamos a tua bênção em favor delas, querida e Santa Vó, querido irmão Aldo, que eles possam receber da Senhora esta bênção, esta graça, que estão suplicando a Senhora. A Senhora, com o poder da onisciência, conhece o coração de cada um e o quanto estão precisando e merecendo. Portanto, querida avó, segundo a tua misericórdia e a tua justiça, seja concedido a eles aquilo que eles estão lhe pedindo e que eles possam se sentir bem-sucedido e realizado em todo o seu viver. E assim, querida Santa Vó Rosa, finalizando mais esta santa reunião em nome da Senhora e do Santo Irmão Aldo, nós te agradecemos por esta oportunidade, agradecemos a ti, o querido profeta Irmão Aldo. Agradecemos também, ó Jesus bendito, ó Mãe Virgem Maria Santíssima. Honra, glória e louvor também prestamos a ti, ó Pai Santíssimo, e ao seu divino e santíssimo Espírito. E assim sendo, queridos profetas, Santo Irmão Aldo, nosso louvor, adoração mais uma vez por tudo quanto o Senhor tem realizado, e que a tua bênção e a tua graça, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e Querida Rosa e de todo o poder celeste esteja sobre todos nós, não só neste momento, mas para todos sempre. Amém.